E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar uma imersão fascinante. Hoje a gente vai explorar a história das redes de informação. E olha, não é só sobre computadores e algoritmos, não, viu? A gente vai voltar a Emueton no tempo, lá na rede original, Nossa, seres humanos. é isso aí. Vamos entender como a humanidade saiu de pequenos grupos e chegou até a formar impérios. E o mais legal, como a informação que a gente compartilha molda tudo ao nosso redor. E para nos guiar nessa viagem, a gente tem um especialista aqui que manja tudo sobre o assunto. Pois é, interessante que a informação, quando a gente olha para a história, não se resume só a fatos e números, né? Ela trata principalmente de conexões, de como a gente cria essas realidades compartilhadas que permitem a cooperação em larga escala. É fascinante. Hum. Então você está dizendo que a informação não serve só para a gente ficar bem informado, mas também para criar laços. Me explica melhor isso. Exatamente, imagina só. As primeiras sociedades humanas, como elas funcionavam? Histórias, mitos, até fofocas, tudo isso era como uma cola que unia as pessoas e além da família. Foi assim que tribos se formaram e depois as nações. Então aquelas histórias contadas ao redor da fogueira, sabe? De ancestrais, de espíritos. Nem eu quero só para entreter, mas também para construir uma identidade, para a galera se sentir parte de algo maior. Exatamente. E olha que nem sempre essas histórias eram, digamos, a representação exata da realidade. Mas o mais importante é que elas criavam uma realidade em comum, uma realidade intersubjetiva, como alguns chamam. Realidade intersubjetiva. Uau. Gostei do termo. Mas, e para quem não está familiarizado com esse nome complicado, o que que ele significa? Basicamente, é um conjunto de crenças, de significados que um grupo compartilha. É o que molda a forma como eles se relacionam e dão sentido para o mundo. É como se fosse um código secreto que só eles entendem. Interessante. Então quer dizer que o conteúdo da informação em si não importava tanto. O importante mesmo era a conexão que ela criava, a ponte que ela construía entre as pessoas. É bem por aí. A história, a informação em si era menos importante do que o ato de compartilhar e ver aquela experiência junto com outras pessoas. E para ilustrar isso, vamos pegar um exemplo incrível. A história da Páscoa judaica é a prova de como uma narrativa passada de geração em geração fortaleceu os laços familiares, indo muito além do sangue. Você falou de criar um sentimento de pertencimento que transcende a genética. Tipo, não importa de onde você veio, mas para onde você vai e com quem você caminha. Isso. A história da Páscoa, ela meio que costurou essa identidade judaica forte, que continua existindo mesmo com a diáspora, com os judeus espalhados pelo mundo. É a força da narrativa unindo pessoas através do tempo e do espaço. Impressionante, né? É mesmo. Então, pensando por esse lado, dá para dizer que as histórias foram a primeira tecnologia da informação da humanidade. É fascinante pensar no poder da narrativa, na capacidade de transmitir conhecimento, de conectar gerações. Sem dúvida. É como se a gente pudesse guardar um pedacinho do passado e compartilhar com as gerações futuras, transmitindo sabedoria, valores, alertas. As histórias permitiram que a informação atravessasse o tempo e o espaço, criando redes sociais maiores e mais complexas do que nunca. Mas, claro, como toda tecnologia, as histórias também tinham suas, digamos, limitações. Ah, com certeza. Imagina explicar o sistema tributário moderno, com todas essas regras e taxas, usando só dança interpretativa. Ia ser meio difícil, né? Ia ser complicado, no mínimo. Você tocou num ponto crucial. Com a invenção da escrita, a gente vê uma mudança. Saímos das narrativas orais para formas mais, digamos, formais de registrar a informação. Documentos, listas, arquivos. É o nascimento da burocracia. Falou em burocracia. Já me deu até um arrepio. Brincadeira, mas é incrível como essa organização toda já existe há tanto tempo. É a prova de que a gente sempre gostou de deixar tudo bem documentadinho. É verdade. E olha só, a gente encontra registros disso lá na antiga Mesopotâmia. Por exemplo, tem um caso da sacerdotisa Nerantane. Lá por volta de 1730 AC, ela precisava de umas placas de argila específicas para provar que tinha direito a uma herança. É quase engraçado como a luta contra a burocracia atravessa os tempos, né? E burocracia. Inimiga pública número 1, desde tempos imemoriais. Mas falando sério, o que isso significa no contexto da nossa conversa? A escrita e a burocracia, elas foram boas ou ruins para essa história das redes de informação? Olha, essa é complicada. Digamos que elas foram uma faca de dois gumes. E aí lá vem. Explica isso melhor pra gente. Por um lado, a burocracia permitiu a criação de rios maiores, de sociedades mais complexas, trouxe ordem ao caos, sabe? Mas como tudo na vida, teve um preço. É? Sim. Você tá falando da papelada infinita, daqueles formulários que parecem que nunca acabam. Isso faz parte, mas tem algo mais profundo. A burocracia, ela tende a colocar ordem acima da verdade. E quando a gente fala de poder, as coisas podem ficar, digamos, complicadas. Olha que bicho pega, né? Você está dizendo que a informação pode ser usada tanto para controlar as pessoas quanto para libertar. Que tenso. Esse é o perigo. Pense na evolução da democracia. Na Atenas antiga, com uma população pequena, a democracia direta era possível. A informação fluía livremente, os cidadãos participavam das decisões.
lindo no papel, né? Mas na prática a coisa não funcionou tão bem assim, né? O Império Ateniense não era exatamente um exemplo de democracia para todo mundo. Exato. Conforme os impérios, os reinos, qualquer forma de governo iam crescendo, a democracia direta se tornava inviável. E aí era preciso criar redes de informação mais complexas para dar conta de tudo. Só que na maioria das vezes isso significava um controle mais centralizado, o que abria espaço para, digamos, certos abusos. É aquele ditado, né? O poder corrompe. E o poder da informação, então, nem se fala. Quem controla o fluxo de informação controla as pessoas. É assustador, mas faz sentido. Faz e muito. Me faz pensar em regimes totalitários, como a URSS Stalin. Eles eram mestres em distorcer informações, criar narrativas falsas para moldar a realidade a favor deles. Sem dúvida. E o pior é que essas mentiras tinham consequências reais, né? Com certeza. Você tinha falado da história da Antonina Golovina, uma menina de 11 anos, que foi marcada como kulak pelo regime soviético. Um rótulo baseado em informação falsa, que acabou levando ao exílio da família dela. É de partir o coração. É um exemplo brutal de como a informação, mesmo sendo falsa, pode ser usada como arma para moldar a vida das pessoas, para destruir reputações, para causar sofrimento. E, sabe, me faz pensar se eu já não passei por algo parecido, mesmo que em menor escala. E você? Já sentiu o peso de um rótulo, mesmo que não fosse totalmente preciso? Acho que essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Mas, por hoje, acho que já demos bastante alimento para o cérebro. Na próxima parte, a gente volta para discutir como essa dinâmica de poder se manifesta na era digital. Porque, convenhamos, com a internet, as redes sociais, os algoritmos, a coisa fica ainda mais complexa, né? É verdade, preparem-se. Então não saiam daí, que a gente já volta. E aí, pessoal, voltaram para mais um mergulho no mundo da informação. Claro que sim. Deixamos o papo bem interessante na primeira parte. Você está falando sobre como a informação pode ser distorcida, manipulada. É um negócio assustador. E quando a gente traz essa discussão para a atualidade, é impossível não falar dos algoritmos. Eles são como os novos burocratas, sabe? Coletando dados sem parar, moldando o que a gente vê, o que a gente lê. É como se eles estivessem tentando organizar o caos da vida real, usando linhas de código, né? Fascinante e assustador ao mesmo tempo. Sem dúvida. E essa, digamos, organização toda levanta uma questão fundamental. Será que os algoritmos têm lado? Será que eles são naturalmente tendenciosos? E se a resposta for sim, quais são as consequências disso para a nossa democracia? Me explica isso melhor. É que a gente já viu vários exemplos de vieses em algoritmos por aí, tipo aqueles sistemas de reconhecimento facial que não conseguem identificar pessoas negras com a mesma precisão que identificam pessoas brancas. Isso é muito sério. É mesmo. E além disso, tem os algoritmos que decidem quem vai ser contratado para o emprego, quem vai conseguir um empréstimo. Exato. Até no sistema judicial, a gente já vê algoritmos sendo usados. E o problema é que, se esses algoritmos não forem cuidadosamente projetados, eles acabam perpetuando as desigualdades que já existem na sociedade. Então não é que os algoritmos sejam ruins por natureza, né? Eles só refletem os vieses dos dados que eles recebem das pessoas que os criam. É como ensinar um papagaio a falar. Se você só falar besteira, ele só vai repetir besteira. Perfeito. É exatamente isso. Por isso que a transparência e a responsabilização são tão importantes nesse processo. A gente precisa entender como esses algoritmos funcionam, identificar os vieses e, principalmente, responsabilizar as empresas e instituições que usam essas ferramentas. Mas me diz uma coisa, será que isso é realmente possível? Porque, vamos ser sinceros, alguns desses algoritmos são tão complexos que nem os próprios engenheiros que os criaram entendem direito como eles funcionam. É como tentar decifrar hieróglifos sem a pedra de Rosetta. É um desafio e tanto, sem dúvida. Mas eu não diria que é impossível. A gente precisa investir em pesquisa, em educação, em treinamento. Garantir que as pessoas tenham o conhecimento necessário para lidar com essas tecnologias. É porque se a gente não fizer isso, corremos o risco de sermos manipulados por esses algoritmos sem nem perceber, né? Tipo, você já reparou como as redes sociais parecem que adivinham o que a gente está pensando e mostram só coisas que reforçam essas crenças, mesmo que sejam coisas ruins, que geram raiva, medo. Com certeza. E é exatamente aí que mora o perigo. As empresas de tecnologia lucram com a nossa atenção, com o nosso engajamento. E muitas vezes elas colocam o lucro acima da verdade. A gente precisa estar atento a isso. Então, qual que é a solução? Vamos jogar fora todos os computadores e voltar a viver em cavernas. Porque, sinceramente, às vezes dá vontade. Calma, não precisa ser tão radical. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, a gente não pode simplesmente abrir mão dela. O segredo é usar com sabedoria, com ética, com consciência do impacto que ela tem nas nossas vidas. É aquele ditado, né? A culpa não é da ferramenta, mas de quem usa. Exatamente. A gente pode usar um martelo para construir uma casa ou para machucar alguém, a escolha é nossa. Faz sentido. Mas e aí o que a gente como indivíduos pode fazer para navegar nesse mar de informações, nesse mundo cada vez mais dominado por algoritmos?
Me recuso a acreditar que a gente é um bando de marionete nas mãos das máquinas. Ou não somos. A gente tem poder de escolha. Mas, para isso, a gente precisa ser proativo, não passivo. A gente precisa assumir o controle da nossa experiência online. Beleza, entendi a teoria, mas e na prática? Me dá uns exemplos aí pra gente conseguir aplicar no dia a dia. Primeiro passo. Seja consciente dos seus próprios vieses. Todo mundo tem algum tipo de viés. E isso influencia a forma como a gente interpreta as informações. Esteja aberto a questionar suas próprias crenças, a ouvir diferentes pontos de vista. Tipo, não ficar preso na sua própria bolha. Exatamente. Segundo passo, seja cético. Principalmente online, onde qualquer um pode postar qualquer coisa. Não acredite em tudo que você lê por aí. Verifique as fontes, procure por evidências, seja crítico. Ou seja, use o bom senso. Se uma notícia parece muito sensacionalista, muito boa para ser verdade, desconfie. Perfeito. E por último, mas não menos importante, participe. Não seja só um consumidor passivo de informação. Crie conteúdo, compartilhe suas ideias, participe de discussões saudáveis. Ajude a construir um ambiente online mais justo, mais equilibrado. Nossa, quanta coisa. Parece bastante trabalho, né? Mas a gente não disse que seria fácil. O importante é se manter informado, ser crítico e acima de tudo, não ter medo de questionar. A gente podia passar horas aqui discutindo os impactos dos algoritmos, mas acho que o ponto principal é esse. A gente precisa encontrar um jeito de garantir que eles sejam usados para fortalecer a democracia, não para enfraquecer. Porque se a gente não fizer nada, a gente corre o risco de acabar. Sei lá, no episódio de Black Mirror da vida real. Pois é, e ninguém quer isso, né? Mas, olha, essa história de revoluções na informação não é nova. A gente pode traçar uns paralelos interessantes com o passado, sabe? Tipo, a invenção da prensa móvel. Entendi. A prensa móvel, além de ter impulsionado a revolução científica, também contribuiu para espalhar boatos, notícias falsas, teorias da conspiração. Exatamente. É a prova de que toda nova tecnologia tem dois lados, né? A prensa móvel democratizou a informação, mas também abriu espaço para a desinformação. E parece que a gente está repetindo esse padrão agora com a internet. E com os algoritmos, a coisa fica ainda mais complicada, né? Porque eles personalizam tudo que a gente vê na internet. Então fica mais difícil ainda separar o joio do trigo. Com certeza. Mas a gente não pode perder a esperança. Assim como a sociedade encontrou formas de lidar com a desinformação na época da prensa móvel, a gente também vai encontrar soluções para digital. A questão é como? Boa pergunta. E aí, quais são suas apostas? Olha, eu acho que a educação é fundamental. A gente precisa ensinar as pessoas a pensar criticamente sobre a informação que elas consomem online, a identificar notícias falsas, a verificar as fontes. Uma espécie de alfabetização digital, né? Tipo, aprender a ler e escrever, mas para a internet. Exatamente. E, além disso, a gente precisa fortalecer o jornalismo independente, que faz um trabalho fundamental de investigar, checar informações e trazer a verdade à tona. Mas o jornalismo está passando por uma crise, né? Com tanta gente desacreditando da imprensa, com as fake news se espalhando tão rápido. É verdade, mas eu acredito que o jornalismo vai se reinventar, como sempre fez. E a gente precisa apoiar os jornalistas que estão lutando para levar informação de qualidade para as pessoas. Com certeza. Informação de qualidade é fundamental para a democracia. E a regulamentação das empresas de tecnologia, você acha que é importante? Sem dúvida. A gente precisa encontrar um jeito de garantir que essas empresas sejam responsabilizadas pelos conteúdos que circulam nas suas plataformas, pelos algoritmos que elas usam. Mas a gente tem que tomar cuidado para não censurar a internet, né? A liberdade de expressão é um direito muito importante. Claro! É um equilíbrio delicado. Mas a gente precisa encontrar um jeito de proteger os usuários sem sufocar a inovação. O desafio é grande, mas a gente não pode desistir de lutar por um futuro onde a informação seja usada para construir um mundo melhor, né? Com certeza. A informação tem um poder transformador incrível. E eu acredito que juntos a gente pode garantir que ela seja usada para construir um futuro mais justo, mais democrático e mais humano. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que você acha? Como podemos usar a informação para construir um futuro melhor? Fica a reflexão. E assim, chegamos ao final de mais uma imersão no mundo do conhecimento. Espero que você tenha curtido essa viagem através da história das redes de informação, desde as primeiras narrativas até os algoritmos que moldam nossas vidas hoje. Um agradecimento especial ao Expert Speaker por compartilhar conosco suas ideias e nos fazer pensar criticamente sobre o poder da informação. E lembre-se, o futuro da informação está em nossas mãos. Continue explorando, continue questionando e até a próxima.